¿Se está escuchando bien lá atrás? ¿Se escuta bem? Sim. Vamos a orar, a dar graças ao Senhor que nos reuniu em seu nome e debaixo das suas asas. Vamos a orar juntos, a encomendar a Ele e que Ele possa nos falar. Querido Padre, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, estamos infinitamente agradecidos, Senhor, porque o Senhor, na sua grande bondade, nos tem reunido pelo seu precioso amor. Senhor, não há nada em nós mesmos que motive o amor do Senhor. É seu próprio amor que nos amou primeiro, estando-nos mortos em delitos e em pecados, não tendo nada amável em nós mesmos. Senhor, esse amor decidido valentemente tem-nos alcançado, Senhor. O Senhor nos fez, ainda sabendo tudo que viria, Senhor, e o custo que te custaria no coração o ter feito o homem, mas nos amaste com amor eterno, Senhor. Enviaste teu Filho a pagar em união contigo esse imenso preço que só tu e Ele conhecem bem no Espírito. Te damos graças, Senhor, por esse grande amor. Estamos agradecidos de ter sido chamados pelo nome de nosso Deus. E seu nome se invocou sobre nós. Senhor, recebe nossa gratidão, nossa adoração, nossa alegria. Toda nossa esperança está no Senhor. De coração te recebemos, de coração esperamos em Ti, de coração queremos que o Senhor possa fazer conosco o que só o próprio Senhor é capaz de fazer. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, e faz conosco como bem Te apraz. Senhor, que Teu Santo Espírito abra nossos olhos, fortaleça nosso espírito, todo nosso ser seja iluminado, seja fortalecido e renovado em Ti, e sejamos conquistados por Teu amor, pela Tua natureza, por Teu Espírito, Senhor, que possamos Te conhecer em Espírito. Abre nossos olhos a Ti, abençoa a Tua palavra que Tu inspiraste, ajuda-nos a apreciá-la, a lê-la com todo cuidado, com todo carinho, com todo assombro, com todo aprecio, Senhor. Oramos por todos os irmãos, oramos por todos Teus filhos e filhas em cada um destes lugares, desta formosa região. A obra que o Senhor está fazendo de amor, Tua obra de amor, nos resgatando e nos transformando e nos unindo a Ti. Senhor, em Cristo Jesus, desejamos estar aos Teus pés com simplicidade e com olhos abertos. Só o Senhor pode tornar esta reunião
em algo espiritual que te complaça e que também nos edifique. Não temos os olhos em nós mesmos, mas temos confiança e gratidão em Ti, por Cristo Jesus. Amém e amém. Em nome do Senhor Jesus. Amados, nestes dias aqui na região, temos procurado esperar em cada lugar que seja o próprio Senhor quem coloque a carga da palavra dele para compartilhar, não assuntos dos quais nós possamos falar alguma coisa que esse não é nosso interesse. Nosso interesse é realmente estar abertos ao próprio Senhor e nos contentar com aquele que Ele coloca em nossos corações, e isso, comer junto com Ele. Tanto com os santos em São Pedro de Aldeia e também em Macaé, nos sentimos inclinados a tratar alguns pontos de um ênfase mais escatológico, quizá pelas perguntas de alguns irmãos e alguma expectativa, e quizá pela carga de fazer menção de algumas coisas e chamar a atenção aos assuntos presentes, para não estar distraídos e estar atentos e juntos pesquisando a mão de Deus na atualidade. Mas hoje aqui em Búzios vamos estar mais bem, enquanto ao tema, associando-nos em seguimento com aquilo que começamos a tratar com os santos em Saquarema. Em Saquarema estivemos vendo alguns assuntos sobre o depósito do Senhor, sobre a fé completa e referencial e sobre o mistério de Deus a se cumprir. Hoje poderíamos estar como dando uma continuidade em alguns, e especialmente em um aspecto que é importante, é totalmente cristológico e cristocêntrico. E especialmente também, às vezes, esses assuntos inicialmente poderiam parecer que não tem nada a ver com os outros, que quizá não tenha nada a ver com nossos tempos e necessidades, mas depois vamos nos dar conta como se são assuntos muito pertinentes, especialmente nestes tempos também de atualidade, tempos que poderíamos chamar na vera do Armagedão. E sempre, se há de haver e haverá um Armagedão, é por causa de um conflito interno de paradigmas e também um conflito de naturezas, como nosso Deus e Pai falou no início para a serpente. Foram palavras para o próprio diabo, que estão registradas lá em Gênesis, naquele versículo chamado de proto-evangelho, onde depois que o diabo faz algumas coisas com o ser humano, o diabo levou ao ser humano a total deslealdade e inutilidade diante de Deus. E Deus, que não dorme, que não pode ser nunca surpreendido pelo diabo, que sabia tudo isto de antemão, ele permitiu mesmo que o diabo fizesse o que fez do homem. O Senhor não foi surpreendido, ao contrário, de maneira muito propositada. O Senhor permitiu que acontecesse uma queda, e que essa queda nos afetasse na natureza, que ficássemos vendidos ao poder do pecado. E Ele permitiu isso, não provocando isso, mas permitindo isso, com todas as suas consequências,
para um bem maior. E eu penso que aquilo que ele falou, num contexto histórico, nos tempos de Moisés, para Faraó, não só estava falando para o próprio Faraó, senão como em outras ocasiões, nas conjunturas, ele podia falar para o rei de Tiro, mas sabendo que detrás do rei de Tiro estava aquele querubim caído. Ou podia falar para o rei da Babilônia, como em Isaías 14, assim como em Ezequiel 28 falou para Lúcifer, através do seu falar para o rei de Tiro. Assim também falou de novo para Lúcifer ou Satanás, falando para o rei da Babilônia, para Lucero. E tanto Babilônia como Egito e outros desses grandes impérios eram canais para a expressão daqueles principados aliados com Satanás. Assim também penso que Faraó de Egito era como uma dessas primeiras cabeças do dragão, por uma parte no aspecto espiritual e da besta, aquela besta que tinha 7 cabeças, se corresponde com aquele dragão com 7 cabeças também, aquele príncipe de Pérsia, aquele príncipe de Grécia, que eram principados demoníacos, cabeças de impérios naturais. Eles se expressavam através desse tipo de império natural na Terra. Então creio que no caso como foi de Pérsia e de Grécia, ou da Babilônia, como citamos em Isaías 14, e até do próprio Tiro, muito mais o caso dessa primeiro império, essa primeira cabeça, tanto espiritual como império natural do Egito. Então o que o Senhor acho que falou para o faraó do Egito, ele falou para aquele que está detrás dele, aquele que é o chefe detrás do assunto. Vamos dizer, o autor não só intelectual, sino espiritual, maligno, que expressou uma natureza rebelde contra Deus, enganando o homem acerca de Deus, com muito ódio, com muita inveja, mentira e calúnia. Mas o Senhor disse para Faraó, e portanto para tudo o que está detrás de Faraó, para o íntimo de Faraó, para isto mesmo que tenho levantado, para mostrar em ti o meu poder e que meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, que Deus permitiu que Faraó se levantasse, se fizesse responsável do que se fez responsável e merecesse a mão de Deus, desse ocasião para que a mão de Deus seja conhecida. E se isso foi o caso com o Faraó, quanto mais com o próprio Satanás. Então o Senhor permitiu uma grande rebelião de criaturas muito poderosas a quienes Ele mesmo deu muito poder, e deixou que as nações inteiras de seres humanos fossem enganados. Mas o Senhor permitiu isso para abrir seu coração e ser conhecido, e seu poder, sabedoria, seu ser e sua natureza sobre esse pano de fundo da rebelião do inimigo fosse conhecido, o próprio Senhor. Para isto te tenho levantado, para isto de permisso que chegasses a ser o que foste, para mostrar em ti o meu poder. O Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderosa luz para alumiar nas trevas, por mais profundas que estas sejam. Ele permitiu profundas trevas, profundas loucuras, profundos enganos, mas tudo isto serve para mostrar ao próprio Senhor a grandeza do Senhor. O Senhor
se enfrentaria com isto que pareceria invencível, mas é só invencível para os que estão enganados, para os que não conhecem o verdadeiro e único Senhor e Deus, que é nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus permitiu todo o mal nos céus, na terra e debaixo da terra, para mostrar também seu bem, sua salvação, sua capacidade de ajudar os fracos, de ter misericórdia, mostrar sua misericórdia, sua salvação e também a sua justiça, e também seu juízo, e também sua justa ira e seu poder. E nisso estamos, na medida que a história, tanto do mundo invisível como do mundo que nós chamamos visível, para Deus os dois são visíveis, não? É uma história onde Deus está sendo conhecido, o mistério de Deus se cumprindo, Ele se revelando, e sabemos que o mistério de Deus, aquele através de quem Deus se revela como Ele é seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, quando vamos começar a considerar aqueles aspectos dentro dessa totalidade, não podemos deixar de ser cristocêntricos, nunca. Não podemos deixar de ser trinitários, nunca. Então, eu penso que devemos ir vendo como o Senhor foi se revelando pouco a pouco e enfrentando os assuntos, e ir conhecendo o Senhor na medida da sua revelação e dispensação. Certamente que temos que chegar a um ponto final e a um ponto atual também, e até é possível que tenhamos que chegar primeiro a um ponto atual para poder chegar ao ponto final. Mas devemos fazer isso seguindo todo o caminho desde o princípio. Na primeira noite que nos saludamos nesta ocasião, também em São Pedro da Aldeia, fizemos menção de um verso que hoje vou lembrar. Esse verso não vou tratar o mesmo assunto, mas sim relacionado, e se é necessário de novo lembrar um verso que vocês podem encontrar comigo em Miqueias. Vamos a lembrar aquela expressão que o Espírito deu por Miqueias, porque foi Deus que falou por Miqueias numa passagem eminentemente cristológica, no capítulo 5. Miqueias capítulo 5. Eu vou ter aberto também aqui a outra versão de Reina e Valera para poder comparar, especialmente uma palavra específica que necessitamos escolher a palavra que mais se acomode ao sentido na tradução. Então, vou ler capítulo 5 de Miqueias, os 3 primeiros versos, e vou ler o contexto dos 3 versos, mostrando que todo é um aspecto cristológico, fala de Cristo, distintos aspectos de Cristo, e vendo todos eles, vamos escolher um deles que para hoje vai ser de especial significado no que vamos ir tratando. Capítulo 5, verso 1 até 3. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Depois vou comparar traduções. Por-se-á sítio contra nós. Ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar
como grupo de millares de Judá. De ti me sairá o que ha de reinar en Israel. Y dice esta traducción, y cuyas orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días da eternidade. Portanto, se entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Esta é uma passagem que abrange muitos aspectos, todos eles super importantes. Permítame agora fazer a leitura da outra tradução sobre esta, para poder ver outro acercamento ao texto hebraico. Rodea-te ahora de muros. Vou ler devagar em espanhol, para vocês fazer a comparação com o que acabamos de ler, segundo Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Agora vou ler a versão de Reina e Valera de 1960. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, já não fala aqui origem, sino saídas. Claro que quando você vê a palavra origem e a palavra saída, vê que tem alguma coisa em comum. A origem de algo é a saída de algo, é o começo de algo. Mas a palavra pode se traduzir aqui apropriadamente saídas, em plural, mais do que origens, porque aqui está falando de continuadas saídas ou aparições teofânicas de aquele que seria o Messias. Aparições teofânicas antes da encarnação. São aparições teofânicas pelas quais estaríamos conhecendo cada vez mais ao próprio Deus, porque são as primeiras aparições do Filho de Deus, pelo qual conhecemos a Deus. Então é muito importante fazer um seguimento dessas saídas daquele que seria o Messias, aquele que nasceria em Belém, aquele que seria menosprezado, golpeado, mas pelo qual Jerusalém e Israel seriam retribuídos com sítio. E não só isso, sino que fala de uma primeira vinda e de uma segunda vinda. Quando sigue falando, diz: suas saídas são desde o princípio, ou aí falava desde os dias da antiguidade. A palavra olam, que é uma palavra hebraica, às vezes, em certo contexto, especialmente relativo a Deus, tem que se traduzir eternidade. Mas em outros contextos é obrigatório traduzir antiguidade e princípio. Ainda que esse não é o tema agora. E logo diz, verso 3: pero o mais os deixará. A versão anterior falou os entregará. Aqui diz os deixará até ou hasta el tiempo. O sea que el que nace en Belén y es herido, resucita y asciende y los deja por un tiempo, os deixará, os entregará, dice otra traducción, es depois da primeira vinda de Cristo, ele sobe até a direita do Pai, mas fala até, hasta el tiempo
em que dê a luz la que há de dar a luz, até o tempo em que tiver dado a luz a que tem que dar a luz. A mulher tem que dar a luz. Tanto Israel tem que receber o Messias. Não me vereis, os entregará, os deixará, não me vereis até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Israel tem que dar a luz, Israel tem que reconhecer e receber a Jesus como o Messias. Jesus falou: se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. Mas há uma promessa, que eles o veriam no final. Quando os filhos de Jacó, irmãos de José, se encontraram com José, não sabiam que era José, não sabiam que era seu irmão, que Deus estava usando para salvar a eles. E José só estava esperando que aparecesse o último deles, que era Benjamim, e já ficou com esse sentimento que não podia mais se esconder quando viu a Benjamim, que representa esse último remanescente de Israel. Já quando viu a seu irmão Benjamim, já não podia mais se ocultar. As 5 porções de Benjamim já falavam o coração que tinha José. E aí foi quando começou a chorar e falou: eu sou José, vosso irmão. E aí se revelou a eles. E isso mesmo vai fazer o Senhor Jesus. Israel não conheceu Jesus como seus irmãos não reconheceram a José. Mas José sim reconheceu seus irmãos. E estava muito interessado, de maneira muito especial, em seu irmão Benjamim, que representa esse último remanescente. Bem, que é como se fosse os 144.000 das tribos de Israel que faltavam, que estavam reservadas para receber o Messias como nação. Então aí diz: os deixará até o tempo que dê a luz. A mulher, a que há de dar a luz. Não somente também Israel tem que dar a luz, sino que a própria igreja tem que amadurecer em Cristo. Cristo tem que se formar também na igreja. E então, no Messias, no Israel agora messiânico, e na igreja agora madura em Cristo, se tornarão um só rebanho, por causa de compartilhar a vida do Messias. Não é por questões judaicas, nem por outras questões, sino por causa de Cristo. Israel será reinsertado na boa oliveira, amém? Na qual foram insertados os gentios para fazer parte, obrigado irmão, para fazer parte da igreja do Senhor. Então diz aqui: e o resto, se o remanescente dos seus irmãos, se volverá com os hijos de Israel. Tem outras ovelhas que não são deste redil, a estas também devo trazer. E haverá um só rebanho e um só pastor. O remanescente dos seus irmãos se voltará com os filhos de Israel. Vamos compartilhar destino nestes últimos tempos, especialmente por uma parte perseguição do mundo e do anticristo, como povo do pacto, mas por outra parte a glória também. Amém? Vamos estar no lado do Senhor. Então, irmãos, aqui aparece essa expressão, entre tudo que fala de Cristo, essa expressão, suas saídas, que aí diz na outra tradução, suas origens. Se refere às salidas, às saídas daquele que viria a ser o Messias quando nascesse em Belém, morresse por nós, ressuscitasse, ascendesse e voltasse a estabelecer o seu reino. Então, existem muitas etapas do trabalho da pessoa do Filho, tanto agradando na eternidade ao Pai, sendo a esfera do reino do Pai,
logo sendo aquele que planeja com o Pai como arquiteto, como fala Provérbios 8. Então, aquele que é a boca e a palavra do Senhor para criar, porque nada quis fazer o Pai sem o Filho, nada foi criado sem participação do Filho, tudo que existe, existe por causa também do Filho. Deus não fez nada sozinho, o Pai, tudo criou com o Filho, pelo Filho, no Filho e para o Filho. E depois também se revela pelo Filho, e também julgará pelo Filho, assim como redime pelo Filho, julgará pelo Filho, reinará pelo Filho. Nada faz o Pai fora do Filho, tudo faz com o Filho, no Filho e para o Filho. Então, essas saídas do Filho, algumas antes da encarnação, são de interesse para nós, porque essas saídas são as que mostram a revelação progressiva e a intervenção progressiva de Deus. E agora, no contexto do fim, no contexto do Armagedon, no contexto do conflito de paradigma, no contexto daquelas inimizades profetizadas pelo proto-evangelho, nós precisamos ter isto muito claro, porque estamos na esgrima, no ponto central. Na esgrima é a espada do Senhor contra a do mentiroso, a do diabo. Então Jesus, Deus, o Pai, falou para o diabo. Falou para o diabo. Depois do que o diabo fez o que fez, não? Para isto te levantei. Não? Agora falou de outra maneira. Isso falou ao faraó, mas é o mesmo sentir de Deus. Agora fala para o diabo. Por quanto isto fizeste. O que fez o diabo? Fiz o pior que podia fazer. Fiz do homem que Deus tinha criado para lhe glorificar, para praticamente lhe canonizar, viver em união com Ele, uma vida conjunta e expressar a Deus e Deus fazer as coisas, assim como Ele faz com seu Filho, fazer com o homem, porque o homem foi feito à imagem do seu Filho. E agora o diabo fez desse homem que Deus queria usar e quer usar e vai seguir usando. E vai remir completamente. Então falou, por quanto isto fizeste, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, e entre tu semente e a semente dela. E tu lhe ferirás no calcanhar. Mas ele, a semente da mulher, te esmagará a cabeça. É a mesma coisa. Para isto te levantei, para mostrar em ti meu poder. A semente da mulher, ainda que ferida somente no calcanhar, ela te esmagará a cabeça. Esse é o grande ódio do inimigo, o que ele não gostaria nunca ver, o que mais odia e não quer ouvir, mas ele tem que seguir ouvindo o que o Senhor disse. Ela te esmagará a cabeça. E Jesus esmagou já a cabeça da serpente, e agora ele se forma na igreja, e não só debaixo dos pés do Senhor Jesus, sino também da igreja, do seu corpo. Ele também será esmagado, como disse Paulo, em breve, não? Também Satanás será pisoteado pela igreja. Ele odia falar isto. Isto é o que ele embravece a ele de todo o coração, e quer fazer o pior, se vingar de nós da pior maneira. Se não confiássemos no Senhor, Ele nos mataria, faria o pior que passa pelo coração dele. Mas o Senhor falou, para isso te levantei, para mostrar em ti meu poder. E disse que ainda dos meninos o Senhor fundará a fortaleza, quando os meninos louvam ao Senhor e confiam no único que é verdadeiramente grande, que é verdadeiro, que é nosso Deus. Aí está
nossa segurança, não em nossa presunção, não em nada que nós somos, sino em Deus. Em Deus, em que na igreja, pela misericórdia do Senhor e pela fé do próprio Senhor, a igreja também crê. Então, amados, aqui temos que começar a ver algo importante. Tudo isto até aqui era para poder fazer um necessário preâmbulo que seria compreendido no contexto da visão geral. O que eu tenho que falar por causa desse conflito que ele falou, inimizade entre duas correntes, entre a mulher, que é a esposa do Senhor, seu povo, tanto Israel espiritual como a igreja em Cristo, e em Cristo seja nascimento como o corpo daquele semente da mulher, nascido da mulher, sino homem, que é Cristo, que esmagaria e esmagou a cabeça da serpente, e agora isso, pelo Espírito, se está formando e reproduzindo na igreja, e nós devemos saber que esse é o nosso destino e confiar exclusivamente no Senhor. Amém? Crê por meio da simplicidade da fé nele, nos arriesgando totalmente na fidelidade dele. Amém? Então disse aí a Escritura assim, irmãos: ela, a semente da mulher, te esmagará a cabeça. Então essas saídas dela, do Senhor, as aparições teofânicas na história, são revelações progressivas de Deus e dispensações progressivas rumo a uma dispensação completa, como disse o mistério de Deus, que é Cristo. Cumprir-se-á. Deus não será mais distorcido, Deus não será mais menosprezado, como faz o inimigo que está caluniando ele. Ele será conhecido, a obra dele será vista, seu poder será conhecido, e será conhecido e vivido pela igreja. Pela igreja, esse é o nosso destino de combate mesmo, mas nós, só nós. Ele falou: não é vossa a luta, a guerra é minha. Vossa confiança será em descanso. Nossa vitória será em confiança. Confiança no Senhor. Amém? Confiança na fidelidade dele. É uma hora em que já não há outro lugar onde se esconder, senão no próprio Senhor. Amém, irmãos? Então, no coração desse conflito está a confissão do Filho de Deus. O assunto do único Deus em trindade, o assunto do relacionamento do Pai com o Filho no mesmo Espírito, e a igreja sendo incorporada nesse relacionamento em Cristo e pelo mesmo Espírito. É um desafio altíssimo, além de qualquer criatura se ela estivesse isolada. Pero Deus escolheu o macro, o fraco, o débil, o que não é, para desfazer o quê? Escolheu a nós, escolheu a igreja, pessoas débeis, pecadores, pessoas enfermas, pessoas mortas, pessoas vís, mas nos amou com amor eterno, nos perdoou nas próprias narinas do inimigo, aí nascendo nas narinas do dragão que quer comer esse menino que é Cristo, se formando agora também na igreja. Então agora precisamos conhecer o que é o ponto central da luta. O ponto central é quem que é o Senhor, quem que é o Filho, a quem Deus deu o governo, quem que é realmente semelhante a Deus. É o Filho, não o querubim caído. Ele falou: serei semelhante,
ao Altíssimo, me sentarei no trono. Mas não é Ele. Quem é semelhante à semelhança própria do Altíssimo é o Filho. E Deus não negou essa semelhança às criaturas, senão aos homens débeis, os homens que nascimos na pior condição. Aí o Senhor disse: para isto te levantei, para mostrar meu poder. Ou seja, que pela igreja se vai conhecer o poder de Deus. A salvação de Deus tem que ser demonstrada na vida da igreja, não qualquer coisa para o qual fomos chamados. Nós não podemos fabricar isto, mas podemos desfrutar isto. Podemos desfrutar a vitória de Cristo ainda sendo débiles, mas sendo fortalecidos em Cristo. E a vitória dos débiles, dos que não somos nada, é que vai deixar o diabo mais esmagado. Por isso a luta cada vez é mais terrível. Irmão, não podemos fugir dele. Temos que entender isto muito claro. Nós já não podemos mais fugir. Para onde vamos fugir? Nós somos chamados na frente da luta. Aí temos que estar. Esse é o nosso lugar. Mas com Ele, prendidos da mão dele, para que Ele seja honrado e Ele seja glorificado. Então, amados, Ele começa a se revelar a si mesmo em Trindade, que é o assunto que mais revela o ser e a natureza de Deus. O fato que o único Deus é um Deus trino, um Deus Pai e Filho e Espírito Santo. É o assunto que mais revela de verdade o coração de Deus, a natureza de Deus. O que o Senhor tem de excelente comparado com outro que pretende ser Deus, que pretende roubar a adoração de Deus. Mas quem é o outro comparado com o Senhor? Por isso o nome de Miguel é esse. Miguel significa, esse arcanjo, quem como Ele, como Elohim, como Deus. Quem como Deus? Esse é o nome daquele anjo fiel, escolhido, porque Satanás também era um querubim, Miguel um arcanjo, um dos principais príncipes. Não fala nem sequer que era o principal, um dos principais príncipes era Miguel. Mas a esse, um dos principais, não o principal mesmo sozinho, escolheu Deus para lançar fora do céu a Satanás, a Lucero, para derrubar sua cauda na terra, seus anjos, Miguel e seus anjos, brigando com Lúcifer e seus anjos, com Satanás e seus anjos. É uma briga real, espiritual. E nessa briga é por confessar ao Filho. Quem que é o Filho de Deus? Essa briga peleou já o Senhor contra Lúcifer. E agora Miguel é o encargado de aprisionar ele e de expulsar ele dos céus. E há os anjos que seguem ele. E diz: e lutou Miguel, se levantará Miguel contra Lúcifer e pelearão entre eles e os anjos de um e os anjos do outro. Quando Daniel estava aqui na terra, disse o capítulo 10 do seu livro, que ele entrou numa aflição, porque essa aflição era a participação dele espiritual nessa briga. Havia uma briga nos ares. Estava o príncipe da Pérsia, que se opunha ao avanço da obra de Deus, que nesse momento era com Daniel, para ser depois também com o remanescente de Israel, e nos últimos tempos conosco, porque a briga é a mesma briga, essa inimizade é a mesma, essa guerra é a mesma, não estamos noutra guerra. Todas as guerras são batalhas da mesma grande guerra, que é aquela inimizade entre Lúcifer
contra Deus, mas Deus mesmo, ele não briga a ele. Deus poderia soprar e desaparece Lúcifer, mas isso não é a maneira como ele é honrado. Ele não é honrado agindo de ditador, de criador que esmaga uma criatura que ele criou. Não é dessa maneira. O Senhor, seu Filho, se fez como criatura, como um de nós, e em branca lide, em luta verdadeira como homem, como criatura, ele pelejou. E agora nós fomos convidados nesta guerra. Agora a esposa também é parte desta guerreira, que guerreia não sozinha, sino confiando em união com ele. Ele é o nosso capitão, ele vai diante de nós, e agora há uma guerra cada vez mais definitiva, e agora é a hora de nos pronunciar com clareza com quem estamos de verdade. Porque o céu já se está pronunciando. Anjos se pronunciaram por Satanás, mas Miguel não. E outros anjos de Deus tampouco, são os anjos escolhidos. E agora o mundo está adorando os demônios, está seguindo a Satanás e ao anticristo, mas a igreja não. Pelo menos os vencedores na igreja. Então se espera de nós participação nesta luta. E é só conhecendo de verdade o Senhor, crendo nele e estando com ele na simplicidade da fé. Uma fé onde já não pode ser nossa incredulidade enmascarada com coisas. Agora não temos sino a Ele, nada mais temos. Mas Ele é suficiente. Ele é suficiente. Conhecer Ele. Então este assunto das suas saídas é para lhe conhecer. Então há um assunto, porque o assunto dentro dos assuntos é o próprio Deus. É a revelação e a dispensação dele, e a vitória dele sendo expressada por Cristo e seu corpo no Espírito. Então, por isso, para conhecer a Deus, e por causa do conflito, das mentiras que o diabo introduziu acerca de Deus, porque de começo ele começou a mentir acerca de Deus. Como que Deus disse que não pode comer de tudo? Ele sabe que o dia que vocês comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Escuta aí estava o conflito no ponto central. Vocês serão como Deus se comem da árvore da vida, se independizam de Deus como Ele fez. É isso que Ele quer, que o homem decida viver separado de Deus. E tudo que Ele faz em nossa vida é para nos separar dEle. Sabe que separados dEle estamos mais que perdidos. Mas em união com Ele, impossível estar perdido, porque Ele é Salvador e Ele é fiel. E se nós cremos e confiamos nele, honraremos Ele com o próprio socorro dele. Amém? Então, amados, aí vem esse combate, e esse combate começou já no Antigo Testamento. No Antigo Testamento está a profecia, está a tipologia, está o avanço, está nos primeiros, digamos, signos desse combate e de revelação de Deus e de dispensação de Deus. É uma revelação e uma dispensação de Deus no meio do combate, uma edificação no meio de uma guerra. As duas coisas acontecem. A edificação de Deus é a sua revelação e sua dispensação. Essa é a única verdadeira edificação. Revelação dele e dispensação dele. E isso se efetua, se comprova, no meio de uma guerra verdadeira. A guerra verdadeira que é contra o inimigo, contra a proposta dele, contra a natureza dele. Ele vai procurar chegar de todas as maneiras para que nós estejamos com o inimigo e não com o Senhor. E o Senhor permitirá essas provas. Sempre as provas serão permitidas e são necessárias por causa do teor do assunto real. Porque o teor do assunto é
se amamos a Deus ou não. As provas são necessárias. Deus tenha misericórdia de nós. E já não estamos, já nós mais enganados. Espero que não estemos enganados. Que o Senhor continue abrindo nossos olhos para não ser enganados, para viver na luz e sabendo realmente em que estamos. Cada vez o Armagedon está mais perto. E os enganos que o inimigo tem falado é sempre contra Deus, distorcionando Deus, distorcionando o Filho de Deus. As heresias é para confundir-nos acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca de sua verdadeira intenção, acerca da sua verdadeira salvação. Então, nossa parte é estar na verdadeira confissão, no verdadeiro testemunho, no verdadeiro usufruto da verdadeira salvação. Isso é a nossa parte. Então, por isso é necessário, por causa dessa briga, por causa da luta com religiões, até pode ser o próprio judaísmo, pode ser até próprios aspectos da cristiandade herética e mundana, ou pode ser o islamismo, ou pode ser o panteísmo, ou a nova era. Qualquer desses conflitos de mentiras acerca de Deus tem que ser enfrentado por testemunho de revelação e de vida na igreja. Então, uma frase que poderia soar desagradável para alguém, se você considera ela noutra luz, você vai entender de que se está tratando. Eu quero falar um pouco sobre a Trindade no Antigo Testamento. Por que no Antigo? Também, logicamente que chegaremos ao Novo, mas no Antigo porque temos que estar no próprio terreno do judaísmo que não crê em Jesus como o Cristo. E temos que enfrentar também o Islã, que nega o Filho, que nega que Deus tem um Filho, e que não tem visto isso no próprio Antigo Testamento, que eles dizem reconhecer. Porque o Islã disse reconhecer a Torá. O Islã diz que a Torá vem realmente de Deus. E o Injil, o Evangelho, o Novo Testamento, também eles reconhecem que vem de Deus. Mas eles não conhecem bem. E muitos podem ser sinceros e devem ouvir o que realmente a Torá fala de Deus e de Cristo. E o Evangelho, que eles chamam de Injil, fala de Cristo. Essa é parte do conflito. Por quê? Porque o espírito de anticristo é aquele que não confessa a Jesus Cristo como vindo em carne e como Filho de Deus, que nega o Filho. Então, nesse ponto está o coração do conflito e o coração do Armagedon. Todo o humanismo, toda a nova era, tudo ir contra Cristo, contra a confissão de Cristo. Então a igreja tem que conhecer a Cristo, e tem que conhecer a Cristo em frente, especialmente daquilo que aparenta estar mais perto, porque por causa do ecumenismo que o diabo quer, ele quer um ecumenismo dos chamados monoteísmos, mas agora esse ecumenismo está sendo feito tirando Cristo da confissão da igreja. Agora, por causa dos problemas práticos da humanidade, por as guerras de religião, muitas denominações históricas que viraram liberais estão caindo na apostasia, no afastamento do pacto com Deus. Eles já estão querendo falar só de Deus, assim, deixando o nome de Deus difuso, porque o diabo não quer que o nome de Deus seja tirado, porque ele quer que seja aplicado a ele. Então, se ela, de Deus vai deixar que se fale, mas do Filho de Deus não vai querer. Que Jesus é o Filho de Deus, e que é Deus com o Pai, e é homem verdadeiro como nós, que morreu na morte expiatória e ressuscitou dentre os mortos. Esse é o ponto que ele não quer.
E esse é o ponto que nós confessamos, a igreja. E temos que manter essa confissão diante de Israel, diante do Islã, diante da nova era, diante da filosofia, da academia, do que seja. Essa é a nossa confissão até a morte e a ressurreição. Então o assunto da Trindade no Antigo Testamento está aí no ponto central do conflito de Armagedon. Porque as guerras, irmão, não são somente guerras de cavalos e de armas. Isso é só a expressão mais externa da guerra. É a parte corporativa, física, digo, corporal nesse sentido de corporal. Mas qual é a visão? Qual é o entendimento? Qual é o paradigma? Aí é onde se peleja a verdadeira guerra, no espírito, na natureza e no paradigma. Esse é o campo da verdadeira guerra. E por isso nossa confissão de Cristo tem que ser por revelação, tem que ser bíblica, tem que ser espiritual. Temos que demonstrar quem é Cristo, por meio de viver em união com Ele e ser vitoriosos naquilo que eles não são vitoriosos por não ter a Cristo. Esse é o ponto central do Armagedon. Então, amados, aí temos que entrar no Antigo Testamento, diante do Senhor, para que Ele vai nos mostrando a sua revelação, especialmente no Antigo Testamento, para depois poder chegar ao Novo Testamento com toda clareza, com toda legitimidade. Não podemos pôr o pé no Novo Testamento sem ter seguido todo o processo de revelação e de dispensação de Deus no Antigo, por questão de legitimidade. Amém, irmãos? Então, vamos necessitar começar a entrar no Antigo Testamento, mas em direção ao Novo, e em direção ao Reino, e em direção à eternidade. Mas por causa da legitimidade, temos que ter continuidade com a revelação inicial de Deus, a revelação legítima e primeira de Deus. Então, temos que começar vendo a Trindade no Antigo Testamento desde o livro primeiro da Bíblia, que é Gênesis. O tempo, claro que não nos dará nesta ocasião para ver tudo, mas pelo menos para ir vendo assuntos essenciais. Amém? E temos que chegar no capítulo 1. Irmãos, vocês possivelmente até reiriam se contássemos para os irmãos que levamos meses com os irmãos em teus saquinhos sem poder sair de Gênesis 1:26. Levamos meses em Gênesis 1:26, só 1:26. Cada coisa, cada palavra tem tanto conteúdo. Não pensamos fazer essa repetição, mas alguns pontos essenciais que está já em Gênesis 1:1, aquela frase, não? Bereshit bara Elohim het hashamayim bet haaretz. No princípio criou Elohim et os céus, et hashamayim bet haaretz, e a terra. Temos que começar por aí, irmãos. Aí é a primeira vez que aparece o nome de Deus. E neste primeiro Toledot, ou primeira relação, porque Gênesis tem vários Toledot ou relações. O primeiro é este, que começa no verso 1 do capítulo 1 e vai até o capítulo 4, parte A.
1 até 2,4a. Isso é o espaço do primeiro Toledo, da primeira relação, chamada relação dos céus e da terra. Toledot, relações. Hashamad ved Ha'eres, dos céus e da terra. A Septuaginta acrescenta a palavra Biblion, ou Bíblia, ou seja, Sefer, livro das relações dos céus e da terra, assim como o segundo Toledo, a partir do início do capítulo 5 de Gênesis, é chamado Sefer Toledot Adam, ou seja, livro das relações de Adão. Mas antes aparece, segundo a Septuaginta, que é anterior ao texto maçorético, livro das relações dos céus e da terra. Esta tradução, que é baseada no maçorético, tirou a palavra livro, mas a palavra livro está dentro das variantes antigas, e muitas vezes a Septuaginta resultou muito fiel. Então, por isso faço menção de que este primeiro Toledo, ou passagem da Bíblia, é chamado de livro das relações dos céus e da terra. Gênesis 1 até 2,4a. Até aí chega esse primeiro documento que incorpora Moisés, mas que é anterior a Moisés. Aí aparece pela primeira vez, somente neste documento, aparece o nome divino Elohim. Já depois, no resto da Bíblia, em livros antigos, aparece de novo o nome Elohá, já em singular, ou incluso somente Ele. E às vezes aparece como terminação de certos nomes, como Miguel, quem como Ele, como Deus, como a divindade. Essa palavra El se refere à divindade em genérico. Se queremos nos referir à divindade de maneira genérica, é El, o Elohá, ou Elohim. Só que chama a atenção, já desde o princípio, que aparece Deus, a divindade na Bíblia. Que Deus, tendo esse nome em singular, apareça desde o princípio em plural. Em outros lugares aparece como El, ou como El Altíssimo, El Elyon, ou El Eterno, El Olam, ou pode ser El Shaddai. Mas aqui aparece como Elohim, e aparece no início, no contexto da criação, e na criação do homem inicialmente, e já depois na descrição mais detalhada no segundo Toledo, no livro das relações de Adão, aparece como Yahvé Elohim, mas inicialmente aparece só como Elohim. E já no capítulo 1 me chama a atenção que Deus não esperou mais tempo, sendo que Ele vai enfatizar, através de Israel, a unidade de Deus, para enfrentar o panteísmo do paganismo, o politeísmo que vem do panteísmo, porque o diabo quer aplicar o nome de Deus às coisas criadas e até a variedade delas, para ele mesmo depois se aplicar esse título, porque isso que está no coração dele, se fazer ele mesmo Deus em lugar de Deus. Por isso ele quer usar o nome Deus para a criação. E esse é o panteísmo. Hoje muitas pessoas, baseados naquelas antigas religiões do hinduísmo e algo do budismo, o budismo mesmo é ateu, ele nunca fala de Deus. Mas o hinduísmo sim. Mas o hinduísmo diviniza o universo. O hinduísmo diz que todo é um ilem, é uma substância, e que todas as criaturas que existem participam dessa substância. Não faz diferença entre o Criador e a criação. A nova era faz isso de novo, e por isso seu amor por Gaia, a natureza, a terra como um ser vivo. E hoje em dia eles querem adorar a natureza. Tudo isso está aí.
um conflito de Armagedon, que é da religião mundial, através da maçonaria e através de grupos de nova era, de aquário e um monte de coisas, tratando de divinizar a natureza em lugar de reconhecer a Deus distinto, anterior à natureza e ainda ulterior, porque para ele que é a natureza. Mas o inimigo quer falar da natureza como Deus, da natureza do cosmos, como se fosse Deus. Tudo isso é parte do conflito. A cosmologia é um capítulo da palavra de Deus. E aí há um conflito, mas o conflito não começa com a cosmologia e com a natureza, começa com o próprio Deus. Começa com a natureza e a essência de Deus. E começa com o assunto da pessoa de Deus. Então são coisas que parecem teológicas, mas são o meolho, o centro do conflito, quando você percebe com clareza. E aqui Deus já começa falando em plural de si mesmo, porque vocês já conhecem, a maioria, creio que conhece, que a terminação im no hebraico é a terminação masculino plural. E aqui Deus começa a falar em plural. A primeira vez que se faz menção de Deus, já se faz menção usando o plural, sendo que outro nome poderia ter aparecido na Bíblia, porque aparece em outros lugares vários dos nomes de Deus, alguns em singular, mas alguns aparecem em plural. E algumas vezes Deus fala em plural. E ainda, sendo que Deus está usando a Moisés e Israel e antes deles os patriarcas, como Abraão, como Isaac e Jacó, para mostrar que Ele é o único Deus e um Deus único, ainda assim, Ele não deixou de confessar pluralidade em seu nome, Elohim, e falar em plural: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aí já empezamos a ver desde o capítulo 1, verso 1, na primeira menção de Deus, a um Deus único que é trino. Não vamos duvidar da unidade de Deus. Nosso conflito não é com a unidade de Deus. Nós somos monoteístas. O trinitarianismo não é a mesma coisa que triteísmo. Triteísmo são 3 deuses. Nós não temos 3 deuses. Nós temos um só Deus. A essência divina é uma, a natureza divina é uma, o ser divino é um, Deus é um só Deus. O cristianismo bíblico é monoteísta, e esse tem que ser nosso ênfase diante das calúnias dos que não têm ouvido com cuidado, não conhecem o cristianismo e querem falar sem ouvir. É o diabo que faz isso. O cristianismo é um monoteísmo, e o trinitarianismo da Bíblia é um monoteísmo, não é um triteísmo. Nós falamos de 3 deuses, falamos de um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e são 3 pessoas que conformam um só Deus, porque sua natureza é amor. E por isso Deus é trino desde a eternidade. Ele não começou a ser trino, sempre, essencialmente, o único Deus é trino. Isso que tem revelado, e temos que seguir essa revelação. Essa revelação não é um invento da igreja, como alguns querem falar hoje, e que a Trindade é um invento de Constantino no século IV, e que a igreja se desviou do hebraico e entrou no grego. Não, irmãos. Por isso, no centro desse conflito, estamos vindo a Trindade no Antigo Testamento, no Antigo Pacto.
no próprio livro deles, dos judeus, o livro clássico do monoteísmo, e até na confissão clássica do monoteísmo vamos saber o único Deus como sendo trino. E se a igreja disse isso, não é porque a igreja inventou alguma coisa, a igreja aprendeu de Deus, a igreja aprendeu do Espírito, a igreja aprendeu de Cristo, do próprio Yahvé, das Escrituras, incluso a própria Torá, e o resto do desenvolvimento dela, nos Neviim, nos Ketuvim, antes de chegar no Novo Testamento. A Trindade não é um invento de Constantino, não. Certamente a palavra Trindade, essa palavra sim foi acunhada por um irmão em Cristo antes de Constantino. Tertuliano de Cartago falou num livro contra Praxeas, um presbítero de Roma que era unicista, que negava a Trindade, que era modalista, que seguia os ensinos de duas pessoas que estão na lista dos papas e que eram hereges precisamente porque eram modalistas, unicistas, não trintários, que eram os que estão na lista dos papas Seferino e Calixto, que foram combatidos por Hipólito de Roma e por Tertuliano também, Praxeas, que era um presbítero. E aí nesse livro contra Praxeas ele começa a explicar a divindade, mostrando pela Bíblia que há três pessoas distintas, mas um só Deus verdadeiro. Essa é a fórmula clássica de Tertuliano nesse livro contra Praxeas, que o único Deus é um Deus único, mas três pessoas distintas, não distintas em essência nem em natureza, sino em pessoa. O único ser divino subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, e isso que precisamos ver no Antigo Testamento. Não é um invento da igreja. A igreja foi conduzida pelo Espírito e por Cristo e pelas próprias palavras de Deus no próprio Antigo Testamento a reconhecer um único Deus que é trino em pessoas. E isso, irmão, está no coração do conflito e do Armagedon. Isso. Uno não pensaria, mas é isso. É contra isso que os muçulmanos lutam. E isso que a igreja confessa. Contra isso lutam também os agnósticos e os ateus, e até os judeus que não são messiânicos, e alguns que são messiânicos, mas que são unitários. Tem também entre eles muitas confusões. Então nós temos que entrar nisso, porque é necessário. Pertence ao coração da revelação e ao coração do conflito. Então, amados, aí aparece Elohim, em plural, terminação in. Assim, para chamar a atenção desde o começo, desde o primeiro livro da Bíblia, sempre que você encontra a palavra Deus aqui neste livro, neste primeiro capítulo de Gênesis, ou neste primeiro Toledot que abrange também os primeiros 4 versos do segundo capítulo, pelo menos no verso 4, a primeira metade, sempre que você encontra aí na sua Bíblia a palavra Deus, é Elohim, com terminação in, que é o plural masculino, tendo podido dizer simplesmente El, e não teria essa obrigação de ser traduzido dessa maneira, mas sempre desde o início da Bíblia, quando aparece Deus, já aparece usando seu nome plural de divindade. É um só Deus. Usa o verbo traduzido em singular, mas o nome em plural. E às vezes Deus fala em plural, mostrando que o único Deus é uma pluralidade, uma trindade
de pessoas. E essa vocês podem ver, como já acabamos de lembrar, no verso 26. Aí diz assim: também disse Elohim, façamos o homem a nossa, outra vez o plural, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí já tem 4 palavras relativas à pluralidade de pessoas em Deus. A primeira palavra, Elohim. A segunda, façamos. A terceira, nossa imagem. A quarta, nossa semelhança. Ele não fala minha semelhança, ele fala nossa. Mas sabemos que o Filho é a imagem de Deus, mas o Pai se sente tão fielmente representado no Filho que ele fala nossa imagem, como quem disse: quem vê o Filho me vê a mim. Isso que falou o Filho mesmo. Se me conhecesseis, também a meu Pai conhecerias, e desde agora lhe conheceis e lhe tens visto. Aquele que vê o Filho vê também o Pai. E disse o Filho: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E essas palavras que disse o Filho já tinham sido profetizadas dele no Salmo 2. Honrai o Filho. E por isso ele disse: aquele que não honra o Filho não honra o Pai. Aquele que nega o Filho não tem o Pai. Então, o Novo Testamento tem muitas frases que se entendem à luz do Antigo. E claro, também o Antigo se entende à luz do Novo, porque o Novo é mais luz ainda que aquela que vinha no Antigo. Mas não podemos dizer que o Novo não tenha as suas raízes no Antigo. Nada do que está no Novo é realmente totalmente novo. O próprio Paulo dizia, não dizendo nada do que Moisés e os profetas falaram que havia de acontecer. Paulo tinha certeza que não estava falando nada novo, porque toda a legitimidade de Paulo quando se apresentava na sinagoga dos judeus era mostrar pelas escrituras quem era o Filho. E, irmão, e isso precisa continuar realizando-se por toda a terra. O que hacían os apóstolos desde o princípio. Mostrar pelas escrituras quem é o Filho. Para isso veio o Espírito Santo, para glorificar o Filho. Se não temos claro o Filho, o inimigo entra. Ele entra. Então, amados, aí vocês já viram esse plural, façamos. Aí está a parte do Pai, aí está a parte do Filho, aí está a parte do Espírito Santo no fazer de Deus. Bem? E também aí está quando diz nossa imagem, a identificação do Pai com o testemunho do Filho. O Filho não fala por si mesmo, fala acerca do Pai. Ele veio nos mostrar o Pai. E também o Espírito Santo não fala por si mesmo. Ele fala em nome do Filho e em nome do Pai. E é o Espírito do Pai e do Filho. Nossa imagem, nossa semelhança. Desde aí já empieza a aparecer a Trindade. E não é a única vez que Deus fala em plural. Podemos ver aqui mesmo em Gênesis, por exemplo, no capítulo 6, vocês lembram o caso da corrupção. Aí vem o dilúvio, e depois do dilúvio, então vem o assunto da Torre de Babel, que agora está no capítulo 11. Perdão, não era no 6, sino no 11 que queria chegar. No capítulo 11,
desde o verso 5, vocês me permitem, por favor, de que eu acuda também a esta outra tradução, porque resulta que aqui às vezes o nome de Deus, na versão de Ferreira de Almeida, às vezes não respeita a palavra original, senão que muda por Senhor. Quando diz Yahvé, diz Senhor, às vezes diz Adonai ou El Shaddai, e muda na palavra. Então é bom poder manter a onomástica, ou seja, os nomes originais, para ver com que são associados. Então, no capítulo 11, vamos ver aí o verso 5. 11:5 diz: então desceu Yahvé, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Ou seja, era uma unidade, mas não era uma unidade em comunhão com Deus, senão uma unidade contra Deus. Como se fala de Nimrod, quando se fala pela primeira vez de Nimrod, que dirigiu a humanidade naquela unidade contra Deus, se diz aí no capítulo 10, que é chamado de Tábua das Nações, mas realmente é o Toledot Shem, ou seja, as relações de Sem. Sem foi que passou essa informação por escrito. E aí ele faz menção de Nimrod, e diz que Nimrod foi um caçador diante de Yahvé, diz uma tradução. Esse diante é em oposição, enfrentado a Yahvé. Esse é o sentido exato do texto de Sem, que incorpora Moisés, o Telodot, a narração, as relações dele no livro de Gênesis. Então aqui diz agora, seguimos avançando no capítulo 11, e diz: eis que o verso 6, o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Note, Deus já como percebia uma unidade da humanidade sem Deus, que é exatamente o que vai fazendo o diabo, o mistério da iniquidade, para entregar o poder ao anticristo. Note que Deus antecipava aqui: agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então disse: vinde. A outra tradução disse aqui: agora, pois. Aqui foi traduzido vinde. Agora, pois, é a outra tradução. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Assim os esparceu Yahvé desde aí sobre a face de toda a terra. Deixaram de edificar a cidade. Aqui diz: destarte o Senhor o dispersou daí pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. O verso 7 fala Deus em plural: desçamos e confundamos. E no verso 9 diz: porque ali confundiu Yahvé. Vê? Allí confundiu Yahvé a linguagem de toda a terra. E dali, es que estou um problema aqui de um sujo aqui. E dali os dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, aqui de novo Deus fala em plural, diz: desçamos e confundamos. E depois diz: e Yahvé desceu
¿ve? Confundió allí Yahvé. O sea, cuando fala Yahvé es o único Deus. Mas quando ele que confunde, mas ele falou desçamos e confundamos. O sea, que aí a participação do Pai, do Filho e do Espírito em julgar a humanidade, separar ela, dispersar ela, e por isso dispersou ela através das linguagens. Para quê? Para aplicar um juízo a seu propósito de sedição. A sedição da humanidade era uma junta contra Yahvé, de parte do liderazgo de Nimrod. E a humanidade entrou nesse espírito de rebelião. E Deus julgou através da confusão. Através de Babel, manteve separadas as nações e obrigou a elas a se dispersar por toda a terra. Mas o que estou chamando a atenção agora no contexto é como Deus falou em plural aqui. Agora vamos ver outra passagem no Antigo Testamento, onde de novo Deus fala em plural. Vamos lá para o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6. É uma passagem que também o apóstolo João se referiu. Então vamos primeiro a ver o que o próprio Isaías escreve e logo vamos a ver a interpretação que no Novo Testamento faz desta passagem do Antigo, pelo Espírito Santo, o apóstolo João, que ouviu do Senhor lhe ensinar o que do Senhor falava a lei e os profetas e os demais escritos. Ou seja que possivelmente quando Jesus passou pelos Neviim, passou por Isaías e mostrou Isaías para os apóstolos naqueles 40 dias que ele ressuscitou, e pelas escrituras foi ele que ensinou o que as escrituras falavam de Cristo aos apóstolos. Portanto, o ensino dos apóstolos vem do próprio Espírito e do próprio Cristo e das escrituras. Então, por isso vamos também ler a João. Mas por enquanto leamos o próprio Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos ver algumas palavras aqui, desde o verso 1. Prefiro, no momento, ler em Ferreira da Almeida para poder assim ter presente as duas. Capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Já chama a atenção que fala de suas vestes, ou seja que aqui já há uma imagem de Deus, um Deus que é invisível, se faz visível. Vi eu o Senhor, o invisível se fez visível, já é uma señal do Filho. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Yahvé Sabaoth, que é a palavra, o nome próprio, Yahvé, Jeová, Yahvé, Sabaoth, ou seja, dos exércitos. Aí aparece o nome. Toda a terra está cheia de sua glória. Então, aí aparece claramente o que tem sido chamado triságio. Triságio vem de 3 e ágios. Ágio quer dizer santo. 3 vezes santo. Quando se proclama ao Senhor 3 vezes santo, essa triple proclamação,
santo, santo, santo. Esse é o trisagem. Por que os querubins não falaram simplesmente santo? Podiam ter falado milhões de vezes, mas sempre falavam de 3 em 3. Santo, santo, santo. Aí está o Pai, o Filho, o Espírito. Yahvé Sabaoth, sendo confessado 3 vezes santo. Milhões de vezes, mas cada vez eram dia 3. 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, não cessavam constantemente, mas não falavam só santo, sino santo, 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 uma vez. Santo, 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 outra vez. Santo, 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 outra vez. Cada vez era 3 vezes. Aí já estamos vendo sinais de trindade também. Não só aí, já de que aparecem as vestes dele. Então disse: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ou seja, Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Yahvé Sabaoth. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Um serafim não faria isto, deixar de louvar a Deus para fazer isto, se não fosse movido pelo próprio Deus. Foi Deus que moveu este serafim a fazer isto. Mas agora escute o verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor, né? Ou seja, é o próprio Deus que fala, que dizia, note como fala o Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Outra vez, em plural. Quem há de ir por nós? Se não é Deus que fala em plural. Isto não é um invento da igreja, nem de Constantino. Estamos no Antigo Testamento. Estamos em Gênesis 1, em Gênesis 11, agora estamos em Isaías, um profeta bem monoteísta, mas está confessando que quando ele ouviu a Deus falar, ele falou em plural, de novo. Quem há de ir por nós? Disse Deus: eis-me aqui, envia-me. Não falou enviem-me, como se fosse 3 deuses, ou como se fosse Deus e os anjos. Não. Eu sou Deus, envia-me a mim. Então disse ele: vai e disse a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. E aí continua Deus falando coisas que não é o momento de considerar agora. Mas note aqui a Deus falando de novo em plural. Temos 3 testemunhas até o momento acá de Deus falando em plural. Depois que começamos a ver o relacionamento de Yahvé que envia e Yahvé enviado por Yahvé, e que o enviado tem nome de Yahvé, e que o mensageiro da face de Deus, que fala como Deus e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí começamos a nos dar conta de que existem teofanias, ou seja, aparições de Deus, mas ao mesmo tempo não aparece Deus em toda a sua glória.
não me verá homem e viverá. Então Deus se aparece restringido para que o homem não morra, somente se revelando até a medida que é necessária para esse projeto de Deus, teofanias de Deus. É o que estávamos nos referindo em Miqueias como as saídas dele, aquele que seria o Messias, que nasceria em Belém, que seria ferido e que sairia da terra e voltaria quando a mulher dê à luz. Amém? Essas saídas são as aparições teofânicas de Deus, que são o Filho de Deus. O Novo Testamento explica todas essas saídas. E é necessário nós fazer um seguimento. Então, amados, eu sei que por causa do tempo, hoje não vamos poder fazer o seguimento completo, mas gostaria que pelo menos víssemos umas primeiras saídas em Gênesis, para depois deixar o resto para uma próxima reunião. Então, vamos no livro de Gênesis a buscar algumas aparições de Deus. Vamos ao livro de Gênesis. Vamos inicialmente ao capítulo 16 de Gênesis. Vamos por atenção. Se você encontra que uma dessas frases é digna de señalar, de sublinhar, por favor, sublinhe para que você possa meditar de novo nela e também possa compartilhar com outros. Lembre-se que a revelação de Deus é progressiva. Amém? Progressiva. No capítulo 16, vamos a ler rápido o capítulo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, pois, não era uma questão somente originária em Sara, sino que essa era a lei que existia na época. Abrão vivia no tempo de Hammurabi, que aparece traduzido como Anrafel na Bíblia. E nas leis de Hammurabi, o código de Hammurabi já foi encontrado. Aí dizia que se uma mulher não dava filhos a seu marido, ela deveria tomar a sua serva e entregar sua serva a seu marido, para que essa serva, tivesse filhos a nome da sua senhora, que não tinha podido dar filhos a seu marido. Essa era a lei do código de Hammurabi. Portanto, o que aconteceu não era nada fora da lei. Não era a lei de Moisés, ainda nem tinha nascido Moisés, mas era o código de Hammurabi, que era a autoridade da época. Ou seja que o fato que isso tenha acontecido assim mostra quão antigo é esta passagem, que tem em conta esse costume que só se descobriu quando se descobriu depois o código de Hammurabi. E aí se viu a antiguidade da passagem. Realmente uma tradição patriarcal, e não um escrito posterior como alguns querem falar depois. Então diz aí, agora estamos no versos 2 no final, e disse: toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim.
eu te dei a minha serva para que a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Agora escuta aqui. Tendo-a achado o anjo de Javé. Se eu fosse o editor, colocaria a palavra anjo em maiúscula. E a palavra do não está no hebraico. O hebraico fala o anjo Javé. Agora vamos pôr muita atenção a este anjo. Antes que todo, quero dizer que a palavra anjo, que é a palavra malak, que quer dizer mensageiro, não está restringido à natureza o nome, sino que é o nome de um ofício. Ou seja, o ofício de mensageiro se diz malak, o anjo. Anjo vem do grego angelos, e malak, como Malaquias, anjo de Javé, não Melec, que é rei, mas é mensageiro. Então a palavra mensageiro é uma palavra que se refere a um ofício, não a uma natureza. Pode haver seres de diferente natureza que são mensageiros, e a palavra anjo é apropriada para eles, e não está falando de natureza, sino de ofício. Por exemplo, na Bíblia habla de homens que são mensageiros, habla de anjos criados que são mensageiros, se fala até de pombas mensageiras, mas também na Bíblia se fala do Filho de Deus como um mensageiro por excelência do Pai. Tem versos que vamos ver nas Escrituras, onde o anjo Javé é o próprio Filho antes da encarnação. É uma das saídas dele desde os dias da antiguidade, quando Deus se aparecia. Neste caso, pelo contexto do resto da passagem e o contexto de muitas outras teofanias ou aparições teofânicas, você descobre quem que era este anjo Javé. Vamos ver isso e depois vamos ver no Novo Testamento a explicação de Paulo. Então diz o verso 7 de Gênesis 16: tendo a achado Agar o anjo Javé, ou seja, o anjo do Senhor, mas com maiúscula, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo Javé: volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo Javé: multiplicarei. Olhe como fala este anjo. Se fosse só um anjo, de onde tomou autoridade para isto? Se fosse um anjo criado, mas se é o representante de Deus, a teofania, a aparição teofânica, é outra coisa. Olhe que como fala: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo Javé: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Note esse verso 11 aí. 16:11. Javé ha ouvido tua aflição. Agora escuta o resto da passagem. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos.
Então, ela, verso 13, escute aí esse verso 13. Ela chamou o nome de Javé, que com ela falava. Estou comparando as duas traduções. Ela invocou o nome de Javé, que lhe falava. Pues, quem era este anjo do Senhor? Que aqui no hebraico diz anjo Javé. Diz, ela então invocou o nome de Javé, que lhe falava. Escute essa frase. Javé, que lhe falava. Tu és Deus que vê. Note que está falando Agar para este, se fosse um anjo com minúscula, como vai chamar a Deus? Deus a um anjo criado. Não se está falando o mensageiro do Pai, o anjo, o mensageiro da sua face, a aparição teofânica de Deus, que como Pai é invisível. Mas quando aparece, aparece através do Filho, antes da encarnação. Porque Filho não é a partir da encarnação. Isso que precisamos ir entendendo bem. E estas passagens nos vão ajudando. Então disse, ela invocou o nome de Javé, que lhe falava. Javé, que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Bered. Verso 14, aqui tem uma tradução. Está, chamou o poço, poço do vivente que me vê. Poço do vivente que me vê, aquele que me vê, que vive. E ela chamou a ele Javé. Tu és Deus que me vê, o vivente que me vê. Então, às vezes nós lemos muito rápido e claro, para não rebaixar ao Senhor a ser um anjo criado, esquecendo que a palavra anjo não se restringe à natureza, sino ao ofício. Então, por isso, às vezes não entendemos tudo o que implica esta passagem. E aqui já há uma revelação acerca de Ismael bem séria, não? Bem séria. Tem outras passagens também um pouco mais adelante que podemos hoje somente um pouquinho ver. Tem as aparições quando Deus aparece a Abraão, quando aparece também e fala com Isaac, e fala com Jacó, lá em Betel. Mas gostaria de me deter em uma especial, que é quando Deus peleja como um homem com Jacó em Peniel. Então vamos lá para aquela passagem de Peniel, que está com Jacó, capítulo 32, desde verso 22. 32, 22 de Gênesis. Capítulo 32, vamos ler verso 22 até 32. Capítulo 32, verso 22 até 32. Levantou-se naquela mesma noite, isso foi Jacó, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, olha isso, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, dislocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia.
Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Que consciência misteriosa tinha este Jacó, que estava pedindo bênção de alguém que lutava com ele como homem, porque Deus se coloca em nosso nível para tratar conosco. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Não é porque ele não saiba como se chama, senão porque vai mudar o nome dele. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E com quem foi que lutou Jacó? Com Deus. Não entendia bem, alguma coisa entendia e outra não. Lutava por fora, mas lutava para ser abençoado por Deus. E agora este homem disse: lutaste com Deus e com os homens e prevaleciste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Oh, meu Deus, que frase linda! Que coisa! Pelejando com o homem, você não sabia quem que era. Vi a Deus face a face, na medida que ele meditava, que ele compreendia aquela experiência, como Deus lutou com ele. Lutaste com Deus e venceste, também com o homem. E ele colocou o nome Peniel, que significa o rosto de Deus. O rosto de Deus. Oh meu Deus, quanta coisa tem acá. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou o articulado da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que coisa! Que interessante isto aqui. Especialmente o que falou aquele homem, aquele varão. Lutaste com Deus. Disse: vi a Deus cara a cara e fui salvo. Se encontrou com Deus naquela luta. Meu Deus, que experiência é essa? Irmão, por causa do tempo, vamos parar acá, mas temos que seguir fazendo um seguimento para poder ver a Trindade no Antigo Testamento aos poucos, na medida que Deus vai se revelando. Cada vez vai ficar mais claro, mas começa assim, levemente. Vamos orar a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti este tempo que nos concediste hoje à noite para ver a Tua palavra de sempre, a palavra que lia Moisés, que lia Teus servos, Teus profetas, Teu povo Israel, Teu Filho Jesus Cristo, Teus apóstolos. Concede-nos ter olhos para ver a Tua mão ao longo da igreja, Te revelando e Te dispensando, tratando a nosso favor, intervindo em nossa vida de uma maneira cada vez mais significativa. Te rogamos, Senhor, que nos sustentes, que nos alimentes com Teu próprio Espírito. Afirma-nos para caminhar contigo e também para compreender, Senhor, o assunto. Precisamos de Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.